Posso chamar algumas pessoas aqui? Posso? Posso chamar vocês dois? Posso? Tá bom. Então me permitam a liberdade de chamá-los dois para fazer parte aqui. Pronto. Então não é algo decorado, nem algo nada assim. Então se a gente vai falar de discipulado agora dentro de outra perspectiva, eu queria chamar uma pessoa muito preciosa para mim, e que ele pode estar sentado aqui como muitos outros, para a gente falar de discipulado. Fernando Batalha. Cá, meu querido. Cá, meu querido. Sabe de nada. É assim, né? Se não aprendeu depois de 12 anos, né? Fernando Batalha. Vocês vão entendendo depois por quê. O que acontece, irmãos? O Gilmar colocou muito bem, né? A gente... Fica aqui, Batalha. A gente, na teoria, a gente aprende muita coisa. Tudo que a gente aprende na vida... Tudo que a gente aprende na vida, tudo, é uma teoria, é um conceito, é uma ideia, tudo. Quantos creem em Deus mesmo? Quantos creem em Deus? Aí alguém pergunta para você, prova para mim que Deus existe. Mora no meu coração. Prova para mim agora, eu gostaria que você argumentasse em 2 minutos, é o suficiente para você me dizer para mim que Deus existe. Eu sou um ateu, agora, desviei. Prova para mim que Deus existe. Pedro diz assim, para que possais responder com mansidão quando vos pedirem a razão da vossa fé. Me ajude aí, prova para mim, eu queria que alguém me ajudasse a entender por que Deus existe. Então, a gente vive muito dentro de ideias e conceitos, enfim. Porém, chega um momento da vida que tudo aquilo que você aprendeu tem que ser testado na prática. Você senta diante do médico e o médico fala assim, ó, você está com isso, enfim. Você está muito estressado, cansado, fadigado. Você faz o quê? Meu ofício é um pastor. Tá. Enfim, aí é perigoso, né? Com a atividade de pastor. Essa, muitas pessoas. Sabe? Aí ele vai dizer assim, sim. Ele vai criar uma forma, como já aconteceu comigo, tá? Uma médica, e eu não lembro como é que começou a conversa. Quando a Semeru não era ali, quando a Semeru era ali do lado da Assembleia de Deus, era uma casa. E aí a gente, eu sou espírita. Aí não lembro como é que começou a conversa, pronto. Eu não acredito no Deus dos crentes. Não adianta bater o pé, gritar terra. Você tem que... ali na hora você tem que saber o quanto que eu sou cristão ao ponto de responder para ela a razão da minha fé. Tudo o que você sabe é uma teoria até que você seja confrontado. Então tudo fica muito bonito. Casamento, eu prometo ser fiel na doença, na alegria, na tristeza, né? Até que a morte nos separa. Muitos terminam no meio do caminho. Por quê? Porque quando vem as provações, né? Então tudo é teoria até vir os momentos ruins. Quando vem os momentos ruins, né? Aí a gente transforma a teoria em primeira vem verdade ou mentira. Entendeu? Minha esposa, quando recebeu, eu conto sempre essa história. Mulher de oração, mulher de jejum, mas quando ela recebeu um exame médico que eu abri, que eu li para ela, câncer, carcinoma, risco 3, mama esquerda, o mundo caiu. Não! Aí nessas horas você percebe o tamanho da sua fé. Entendeu? Então, as circunstâncias precisam aparecer para transformar a teoria em verdade ou em mentira. Né? Então, é o dia a dia da gente que vai nos provar para que a gente possa ter essa experiência. Né? Então, muitos conceitos são apenas conceitos e alguns são verdades. E é a sua experiência com Deus que você tem durante os dias. Então, por isso que é bom falar de coisas que a gente vive. Então, vamos continuar falando de discipulado? Amém ou não amém? Vocês, eu chamei vocês para sentar aqui, vocês possam sentar também? Membros da igreja Rema que congrega aqui, eles estão autorizados para sentar aqui para falar de discipulado para vocês? Os que concordam, fiquem de pé, os que congregam nessa congregação. Pode sentar. Ai, Jesus, eu tenho 49 anos,
já pastoreei 8 igrejas, por ser pastor, na época da igreja, que cuidava de conciliar igrejas já com problemas. Passei por algumas experiências. Estava conversando com o Nelson Juncker, que vai estar com a gente amanhã. O Nelsinho, para que vocês entendam, ele é um ministro de adoração, mas responsável pela adoração, não sei hoje, né? Mas responsável pela adoração de todas as metodistas no Brasil, África, não sei se é Ásia, não bem entendi bem, mas é uma bênção, né? E ele não é, no caso, nem pastor, né? Não é bispo, nem apóstolo, não tem um cargo, mas tem uma função, um nível de autoridade muito importante. Então, estava conversando com ele sobre isso, né? Há uma geração maravilhosa que nós estamos sentados diante dela aqui, que tem um potencial muito grande, sim ou não? Então vamos falar da dificuldade do discipulado na prática. O que impede as pessoas de prosperar? Eu não vou perguntar para eles se eles querem crescer e prosperar em Deus. Eu não vou perguntar para eles se eles querem. Amém, irmão? Se eles entendem que como igreja eles têm um chamado, vamos abrir as Bíblias. O primeiro texto que a gente vai ler é segundo livro de Reis, capítulo 6. A gente usa no discipulado deles aqui, né? São, né, obreiros e líderes da igreja. Segundo livro de Reis, não precisa colocar no data show não, porque primeiro eles vão achar na Bíblia, para eles gravarem lá na Bíblia. E aí eles podem ajudar lendo aqui. Eis que o lugar, não é isso? Então, vou pedir para vocês aí fazerem a leitura. Segundo livro de Reis, capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um altar, para habitar ali. E disse ele: ide. E um deles lhe disse: quereis ir com teus servos? Ele respondeu: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o jogou ali, fazendo flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Vamos lá, o texto, tudo bem? Amém? Olha, grave e decore esse primeiro versículo, irmãos, que esse Deus tremendo, num dos momentos mais difíceis da minha vida, que veio um momento de incerteza, não é vontade de parar, que a gente não para, a gente sabe por que Deus nos colocou fazendo aquilo que temos que fazer. Mas às vezes as coisas não acontecem de determinada forma como precisava, às vezes entra tanta coisa que a gente perde a energia, perde a garra, perde a fé no sentido de crer, né? E esse texto veio para mim, isso tem cerca de uns 15 anos, quando eu li dizendo, versículo 1, vamos ler juntos? Eis que o lugar diante da tua face. Tem versão diferente aí? Como é que está na sua versão, Kelly? Quem está falando isso? O profeta ou os filhos dos profetas, os seus discípulos? Os discípulos. Filho de profeta aí, você pode entender que são os discípulos de Eliseu. Estão debaixo da autoridade de Eliseu e da responsabilidade de Eliseu, são os discípulos. E um dia Eliseu, já meio velhinho, cansadinho, ele sabia que ele tem chamado para ser Eliseu, irmão? Porque Eliseu era careca, né? E Eliseu estava de boa, até que um discípulo chegou para ele e falou, os discípulos, leia, os discípulos chegam para Eliseu e falam assim, meu senhor, eis que o lugar
é estreito, é pequeno demais. Irmão, eu posso ficar à vontade aqui para poder tocar em alguns lugares que não dói, mas incomoda? Posso ou não? Pode ou não? Pastor, eu não quero ficar essa vida de manguaça que eu estou não, aqui na igreja não. Eu tenho chamado. Quem é que é responsável pelo meu chamado? Pastor, eis que o lugar em que habito diante da sua face é estreita. É só para isso mesmo que Deus me salvou? Quando, numa situação saudável. Quando não tem apego e apreço ou interesse por cargos. Mas entendeu que tem algo. Quem, irmãos, nunca confunda chamado com desejo. Repita. Diga para quem está do seu lado isso para fixar. Nunca. Irmão, 50% do problema está aí. As pessoas, Deus confirma. Irmão, isso é desejo da sua alma que você, às vezes sem perceber, sem maldade. Tudo que é manifesto, tocado na alma, gera o quê? Eu falei aqui. Tudo que vem da sua alma, é produzido na alma, gera o quê? Alma é emoções e sentimentos, né? O que é? Vontade. A sua alma, diga, minha alma, produz vontade. Diga, meu espírito, propósito. Deus não coloca nada na tua alma, Deus coloca no teu. Então, se não for vontade e se for propósito mesmo, por que não está crescendo? É muito comum as pessoas chegarem aqui, pastor, eu quero congregar aqui, porque o senhor é um servo de Deus, homem de Deus, porque o meu ministério está atrasado. Qual é o seu ministério? Qual é o nome dele? Hein? Servir. Pastor, existe algo dentro da minha natureza que não está dando para morar nessa casa, não. E Eliseu falou que não, o amado vai orar no monte. Não, o amado, Deus não confirmou comigo. O que Eliseu diz aí? Versículo 2. Eis que o lugar que habitamos diante de sua face é estreito. Pode, por favor. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide. Quem deu a ideia? Hein? Os discípulos ou o discipulador? Leia o texto. Não, meu irmão. Você está achando que o pastor que vai colocar unção na tua cabeça? Os discípulos, os seguidores não, os discípulos. Eliseu está falando alguma coisa até aí? Caladinho. Não transfira aquilo que Deus tem que fazer na sua vida, na vida de ninguém. Você está esperando que alguém bata o pé no chão e diga, terra, é isso que eu tenho, isso é coisa de menino. Diga, Deus não gera nada na alma. Se Deus confirmar comigo então você é menino, você não é nem convertido. Porque tudo que Deus gera, meu irmão, você não tem dúvida do que Ele gerou. Imagine Abraão. Não, desse jeito que o Senhor falou comigo, eu não acredito não. Sai da tua parentela. Qual foi um dos tópicos que o evangelista Gilmar colocou aqui? Saber o momento, renunciar. Então Eliseu fica caladinho, o que está acontecendo? Deus tem um chamado na minha vida, não é cargo, é um chamado. E eu preciso, e aí? Vamos trabalhar, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, vamos. Eliseu assim, sim, esse é o papel do discipulador, é o papel do pastor. Então vamos lá, vamos cortar madeira. Então vamos cortar madeira. Observando, acompanhar junto. Discipulado, irmãos, não é, isso é eu respeito, o discipulado é viver e entender o que está acontecendo, entender como que pode e deve interagir. Como é que você chegou na igreja? A paz do Senhor, igreja. Bem, eu cheguei, de uma caminhada, desde os 7 anos, na igreja. Já tinha passado por algumas igrejas, porém, cheguei aqui, na verdade, o meu esposo, mais ferido do que eu. E eu comecei a
frequentar e desejar fazer parte desse ministério, porém, o meu digníssimo bem resistente, né? E até que chegou um momento em que nós precisamos sentar, né, pastor, em um gabinete e colocar os pontos onde tinha que colocar ponto e recomeçar, né, determinada a recomeçar. Mas eu costumo falar que a Bianca de 5 anos atrás não é a mesma Bianca de hoje, né? Muitas coisas aconteceram e esse processo de discipulado foi fundamental, né? Uma caminhada em escola de líderes, diaconato, e hoje na escola de evangelista, né? Então, faz parte de um processo, realmente, e eu acredito que esse processo de discipulado, ele não acaba. Nunca acaba. Nunca. Gilmar, como você chegou na igreja? Eu cheguei na igreja no Mundão, resumindo aqui, né? Fui criado e nascido dentro de um berço de Umbanda. Com 7 anos, tocava tambor na Umbanda. E assim, não acreditava que existia homens e mulheres de Deus pelo seguinte motivo. Porque as pessoas em que eu convivia, eu morava em Seropédica, né? Em que eu convivia, que se diziam ser crentes, que diziam ser evangélico, eles não davam testemunho. E uma das coisas que eu mais dizia foi, para ser igual esse pessoal, eu não quero ser não. Então isso, as pessoas jogavam bola comigo, ou seja, que estavam de alguma forma no meu dia a dia, não me davam testemunho acerca daquilo, então não queria aquilo para mim. Até que minha esposa engravidou e eu acabei vindo morar aqui em Itaguaí. E por uma estratégia do Fernando Batalha, que está aqui do meu lado, junto com a Daniele, que é minha prima e minha esposa, eles investiram muito tempo, investiram muito tempo. A minha esposa estava afastada, é importante dizer isso. Minha esposa foi criada na Batista, mas estava afastada. Quando ela me encontrou, ela ficou mais afastada ainda. E quando a gente veio para cá, ela grávida, minha filha para nascer, e eles começaram a chamar a gente para a célula. Aquilo que eu falei aqui, né? Me convidaram aí para um caldo verde. Enfim, pro caldo verde, eu fui lá por causa do caldo verde, mas eu me lembro de uma coisa, no primeiro dia que eu fui, eu senti uma vontade tão grande de chorar, mas eu fui criado dentro da cultura muito machista. O homem não chora, eu segurei, eu não queria mais voltar naquele lugar, mas alguma coisa tinha acontecido em mim já naquele dia. E ele sempre ficava me ligando, mandando mensagem, vamos para a cela, vamos para a igreja. E eu dizia para eles, né, não, eu vou, mas eu não queria ir, né, irmão, eu estava fugindo daquilo. Até que ele falou para mim assim, você vai na igreja comigo domingo? Hein? Eu falei, eu vou, te dou minha palavra. Só que todas as vezes eu não ia, né? Aí esse cara teve uma atitude, alguns mais velhos aqui sabem, né? Eu morava em Itaguaí, só que a minha vida toda era em Seropédica. E jogava um futebol domingo de manhã bem cedinho. Eu saí de Itaguaí 6 horas da manhã. 7 horas a gente começava o futebol lá. Só que o futebol não era futebol. A gente chegava lá, antes do futebol já tomava uma cerveja. Só para você ter uma noção, esse horário. E aí esse cara me liga, 10 para as 6 da manhã. Não, 5:10 na verdade, antes do meu despertador. Aí ele me liga e fala assim, te acordou? Acordou. Então, você falou para mim que você é na igreja comigo hoje. Eu estou te ligando agora, antes de você ir para a Seropédica, para você não ter desculpa. Eu não abro mão da sua vida e eu faço questão que você vá na igreja comigo hoje. Aquela palavra entrou e eu segurei a seca. Eu fui jogar bola, mas já não bebi, não fiz nada e vim. E fui para a igreja. E foi assim que eu fui alcançado por Deus. Então, assim, foi dessa forma, foi dessa maneira prática que Jesus chegou até mim. Na minha casa inteira, e aí foi transformando tudo. Nessa época, eles já tinham alcançado a minha esposa. Trazendo para a igreja, minha esposa voltou no evento que tem, eu esqueci o nome agora, mas levado por eles, incentivado por eles, ou seja, discípulos de Jesus que não abriram mão e não mediram esforços para alcançar um objetivo. Foi dessa forma que eu conheci a Cristo. Vai dizer como é que ele chegou na igreja. Oh, meu Deus. Boa noite, amada igreja, graça e paz a todos. Não cheguei sendo conhecido como o homem da cobra, não, né? Não,
Não, essa parte você não precisa falar. Deixa pra Não outra- queira saber essas histórias. Deixa para outra ocasião. Pois é, amados, eu cheguei no Ministério Rema, eu já tinha vindo, né, de outras denominações, e quando eu, aproximadamente 11 anos atrás, né, que eu cheguei no Ministério Rema, eu não fazia nem ideia do que era discipulado. Né, de onde eu vim, a gente não tinha, né, orientações acerca desse assunto, desse estudo. E aqui no Ministério Rema, verdadeiramente, eu pude saber, né, o que é um discipulado, e também me tornei, né, para a honra e glória do Senhor. Eu sou suspeito de falar de mim mesmo, né, mas estou aqui diante de uma nuvem de testemunhas, né, do nosso tempo, né, de 11 anos atrás, do discípulo que Deus permitiu de eu me tornar. Né, glorifico muito a Deus, honro a Deus diante desse discípulo que eu me tornei, para a honra e glória do Senhor. Agradeço primeiramente, né, claro, a Deus, segundo ao pastor Carlos Paulino e a sua esposa, a pastora Alessandra, né, a família a qual nos acolheu, né, eu e minha esposa, a gente estava com o nosso casamento destruído, irmãos. A gente estava com a nossa família dilacerada, né, a vida dilacerada em todo aspecto, profissional, financeiro, né, família, tudo. E ali e aqui Deus foi trabalhando em nossas vidas, né, e estou aqui, né, para a honra e glória do Senhor há 11 anos, vai fazer 12 anos, né, quase o tempo de vida da igreja, e passando por uma fase, né, um pouco desconectada em relação à questão de trabalho, mas também não estou... Né? Não, ele está dizendo, eu sou crente, irmão. Dá a paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor, irmão. Dá a paz do Senhor para ele, irmão. Às vezes, Seu Senhor, viu? às vezes o irmão pode estranhar, quem é isso aí? Né, às vezes também em relação à questão de viagem, né? Às vezes, geralmente todo ano costumo viajar para tanto trabalho como para fora do Brasil também, em relação à família. Mas enfim, então, discipulado é isso, irmãos. Né, discipulado eu, para a honra e glória do Senhor, não tenho só com o Gilmar, né, a qual Deus permitiu de ter alcançado. Temos outros também. Essa semana a gente recebeu uma mensagem, pastor, de uma pessoa que congregou com a gente um período. Nossa, aquilo ali, eu e minha esposa, dilacerou nosso coração, né, que ela falou, mandou uma mensagem de quase 5 minutos, agradecendo, né, o que a gente fizemos pela vida dela, e hoje, como ela vive no relacionamento dela com um novo esposo. Ela casou direitinha, foi embora, mas está vivendo a vida dela no Senhor. A gente tem acompanhado, e aquilo ali a gente vê a importância. E você pode ter certeza que o discipulado, por um exemplo, o discípulo, no caso, eu ter discipulado o Gilmar, tantos outros, você também é responsável por todos aqueles outros, por o fato de você ter alcançado o Gilmar para Cristo, né? Então, isso que é apacentar, também conforme foi falado no texto a respeito de Pedro. E é isso aí, queridos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, Essa amado. oportunidade, não, Jesus. Então, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é o quê? Irmão, se você não sente na vida necessidade de crescer, tu não está vivo, não. Você pergunta para o irmão assim, irmão, quantos anos de crente você tem? Aí, 20 anos. Eu faço muito isso. Tem uma galera aqui que eu já perguntei, quantos anos de crente você tem? 20 anos. Você vai discipular os novos convertidos? Eu não. Eu não estou, qual é a frase que vai dizer? Eu não estou, eu não me sinto. Mas que tragédia de crente que tem 20 anos dentro de igreja, que não sabe falar para o novo convertido. O que tem que fazer? Se eu chamar uma pessoa que tem 20 anos de cristão para dar uma aula no seminário, não é? Agora, você vai discipular o novo convertido. Eu não estou preparado, porque a pessoa não é um discípulo de Jesus, ele é um membro de igreja. Está entendendo? Diga amém. Você vai dar aula no seminário de soteriologia aqui, irmã. Deus está colocando no meu coração. Não, eu. Então, a vida cristã é desafiadora para a gente poder receber e gerar para as pessoas. Coloca a mãozinha para cima aí, ó. Mãozinha para cima.
Amém? Polegar, diga comigo, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Segundo passo, permanecer em mim, sem mim nada podeis fazer, diga. Então, primeiro é o quê? Cadê a mãozinha? Vocês não estão fazendo, não? Estão fazendo. A primeira é o quê? Vinde a mim. Segundo é o quê? Permanecer em mim. Terceiro, aprender de mim, diga. Vamos voltar no primeiro. Primeiro é o quê? Segundo. Terceiro. Quarto. Vinde após mim, disse Jesus ao velho homem. Ficai em Jerusalém, repita. Volta no primeiro. Tem muita gente que vem, glória a Deus, pode abaixar a mão, depois você levanta. Tem muita gente que vem, mas não fica. Tem muita gente que vem, e fica. Tem muita gente que vem e fica, mas não quer o quê? Terceiro, o quê? O que é o terceiro? Aprender, discipulado, meu irmão. Já precisei fazer discipulado com você maravilhoso, de estimular, encorajar você a crescer, sim ou não? Sim ou não? Diga no microfone aí, irmão. Nega não. Isso, liga. Sim, com Sim. certeza. Mas eu já fiz discipulado com você que arranquei até a pena. O quê? O quê? Sobrou pedra sobre pedra. Vida você recebe, você dá. Quem está morto não gera vida em ninguém. Diga para quem está do seu lado, quem está morto não gera vida em ninguém. É viver, choramos juntos. Andamos juntos. Tamo junto. Já vivemos, entramos em desafios juntos. Furadas juntos. Muitas. Já vimos o poder de Deus juntos. Já. Dividimos juntos através da comunhão. Não pode existir distância entre o pastor e a ovelha. O pastor não pode ser um ser distante. Tem que ter cheiro de ovelha. Diga, pastor, precisa ter cheiro de ovelha. Porque pastor, quando ele não convive com ovelha, quando não anda com ovelha, quando não escuta a história da ovelha, ele perde a humanidade, ele fica distante. Quando você senta e escuta a história das pessoas, você se humaniza poderosamente. Você desenvolve uma sensibilidade impressionante com a história das pessoas. Meu Deus, que história. Meu Deus, que coragem. Meu Deus, que fracasso. Pastor Walter e pastor Marilda, estou em caminho errado aqui? Crescer não é um desejo, crescer é o quê? Crescer é o quê? Um desejo? Crescer é o quê? Uma decisão? Crescer é o quê? Fala no microfone, tá ligado, irmã? Crescer é uma necessidade. Crescer é uma necessidade. Diga, crescer é uma necessidade. Diga para o seu irmão, crescer é uma necessidade. Mas não é engordar não, irmão, é crescer. Então, tem gente que se acomoda. Eis que o lugar em que estamos diante da tua face é estreito. Abra sua Bíblia, Isaías 54. Versículo 2. Vou deixar vocês lerem, cada um lê um versículo. 51, nem estou sem a Bíblia, não está aberta. 51, 52 e 53. Pode ler. Isaías, perdoe. 54, versículo 1, 2 e 3. Perdoe. Versículo 1, podem ler. Bênção. 2. Três.
Deus quer te dar as nações. Repita, Deus quer me dar as nações. E tem gente querendo cargo. Diga, Deus quer me dar as nações. Você quer as nações, irmão? Levante a mão e diga, eu quero. Eu quero. Você quer cantar, tu quer pregar, Deus quer dar as nações. Tem gente que quer desejos. Deus tem um tempo de crescimento para a sua igreja. Se esse crescimento estiver alinhado com o propósito, diga, Deus quer me ver crescer. Então, alegra-te, ó estéril, versículo 1, porque chegou um tempo poderoso para a tua vida. Mas no versículo 2, amplia o lugar da tua tenda. Amplia o lugar da tua tenda. Firma bem as tuas o quê? Estacas. E depois, estica a corda. Isso é discipulado, irmão. Igreja quer crescer, joga a mão para cima. Olha o discipulado. Amplia o lugar da tenda. Deus quer dar as nações, mas primeiro tem que dar. Onde que as nações chegam? Dentro da igreja. A tenda é a igreja. Diga, tenda é a igreja. Amplia o quê? Deixa eu dar uma notícia para o pessoal da igreja Rema. Hoje subindo ali na escada, irmão, eu ouvi uma palavra que veio assim, prepare para construir algo novo. O que? Pode começar a se preparar para construir algo novo. Deus quer dar as nações. Se você dá, vamos comprar as cadeiras da igreja. Aí o tesoureiro foi lá, já contei essa história. Essas cadeiras aí. É a mais cara que tinha no Mar Aberto. R$380. Tinha 80 vidas na igreja. Aí quando fomos comprar a cadeira, o tesoureiro, pastor está aqui, 85 cadeiras. Não, vou comprar maior. Você sabe essa história. Comprar maior, mais cara para a igreja. O povo tem que sentar na cadeira mais cara. O tesoureiro regalou um olhão. Filho, pode lá falar lá e negociar. Aí foi negociar. Era o Marquinhos. Aí foi negociar as cadeiras. Quando voltou, conseguiu um preço legal, assim. Parará. E é só o senhor fechar que dá para a gente comprar a cadeira. Quantas cadeiras? 85. Não quero 85, quero 170 cadeiras. Como é que é? 170 cadeiras. Irmão, nós compramos cadeira, que ficou cadeira guardada em quarto do irmão, casa de irmão. Deus quer te dar as nações e você está com medo de comprar cadeira. Tudo que você aprendeu é teoria, meu irmão. A prática vai chegar e aí você vai ver que é conversa fiada. Está entendendo alguma coisa? Diga glória a Deus. Está entendendo nada? Diga misericórdia. Então desejo faz você sonhar, mas propósito faz você viver. Diga, desejo faz você sonhar, mas propósito faz você viver. É estreito, pastor. E aí, o que eu tenho a ver com isso? Então ajuda a gente a cortar madeira. Vamos lá. Cortou madeira. Caiu um machado emprestado, que naquela época ninguém tinha. E agora, meu senhor, o machado caiu. O que é o machado? Quem sabe o que significa o machado no texto da igreja? Vou voltar depois para Isaías. O que significa o machado? Que caiu na água e se perdeu. Sabe? Calma. Quem sabe o que significa o machado? Quem tem que sentir desejo de crescer? Você ou seu pastor? Quem, irmão? Você. Mas você tem como crescer sozinho? Sim ou não? O que Deus vai dar para você crescer? O machado, diga o machado. Machado. Então você tem que ter um propósito, quero crescer em Deus. Aí quem tem vontade, irmão, é preguiçoso. Mas quem realmente tem um chamado e quer crescer, tem a ideia, tem a vontade de ir. Vamos lá, vamos crescer. Como? Cortar a madeira. Mas nós não temos o quê? Nós não temos dons. Não é isso, Bianca? Eu cortei você, era para você falar, né? Nós não temos os dons. Deus quer ver você crescer. Mas para você crescer, você tem que ter o que de Deus? Dons.
Quem te faz crescer? Quem? Diga, quem te faz crescer? Você só cresce, o que ele dá para você crescer? Dons. Mas muitas das vezes recebemos os dons, temos disposição, temos coragem, mas a gente não sabe usar os dons espirituais. Não é o que a igreja faz hoje? Os dons espirituais dentro das igrejas pentecostais viraram uma loucura, sim ou não? Pastor, e é interessante que diz que é emprestado, porque não pertence a nós, pertence A Deus. a Deus. Tem pessoas que querem crescer aqui, Gilmar? Tem. Tem pessoas que querem crescer aqui, amém ou não amém? Tem vontade, tem desejo ou tem propósito? É no trabalho de ir lá trabalhar, é no discipulado de dia a dia, que você vai lá, ei irmão, faz isso aqui está errado. Mas quem está pensando que está falando comigo assim? Não foi assim? A construção do chamado leva tempo, é arduoso, e Jesus é o maior exemplo. Jesus ensinava os seus discípulos, sim ou não? Estava cansado, mas ele continuava ensinando, sim ou não? Andava com os discípulos no barco, sim ou não? O tempo todo Jesus estava no barco. A gente anda junto? Sim, sim. Interessante dessa palavra, né, pastor? É que, o senhor já disse aqui no início, os discípulos não tinham nenhuma barreira com o seu discipulador. Os discípulos, eles tinham liberdade para buscar no seu discipulador as orientações, e eles não estavam apenas ligados a alguma coisa, eles estavam comprometidos. E quando eles chegaram aqui para falar com Eliseu, eles já disseram antes o motivo: ao lugar que estamos é estreito, mas nós estamos, por estar comprometido, por já entender e não querer viver apenas isso, nós já temos uma ideia, nós já planejamos algo. O que o Senhor acha? Irmão, pastorzão, a igreja tem um chamado de Deus nas nossas vidas, vamos ganhar uma para Jesus, vamos fazer o quê? Eu não sei. Pastor, vamos comprar um terreno de 10 mil metros quadrados. Vamos. Você está esperando todas as respostas da vida do seu pastor? Membro, se você é um discípulo de Jesus, o Senhor vai dar para você direcionamento, amém, querido? O Senhor vai colocar questões no seu coração, não para a tua alma. Isso é muito importante, irmão, isso é profético na vida da igreja. O pastor está cansado? Tá. O pastor às vezes não está enxergando aquilo, mas o Senhor coloca na vida das pessoas. Por favor. Interessante desse texto é que quando eles já falam com o profeta, e o profeta, ide, quando eles vão lá, eles vão começar aquela construção, e o machado cai na água, o profeta estava com eles. Abre a Bíblia de novo aí, volta um pouquinho o que ele está dizendo aí. Ele está dizendo um texto importante, mas tem um detalhe aí que ele não citou. Permita tu ires conosco. Meu discipulador, eu preciso de ti. Pastor, eu preciso do Senhor. Discipulador, eu preciso de você. Pastor, por favor. Ele estava dizendo assim, você não vai cortar nada, você vai estar lá, mas eu preciso que você esteja comigo, eu preciso que você esteja me cobrindo. Orando por mim, me incentivando. Líderes centralizadores, repita, líderes centralizadores, não foram chamados por Deus. Eliseu não fala nada. O que você quer fazer? Vamos cortar? Vamos cortar. Permita, vão conosco. Vou com vocês. Ele calado o tempo todo e deixou eles trabalhar. Repita comigo, lei do círculo, não, essa não é do círculo íntimo não. Lei, vou ensinar vocês, hein? Escreva aí, ó, quem quiser escrever, ó, pega aí, ó. Lei da navegação, quem tem caneta escreva aí, ó. Lei da navegação. Grandes líderes reproduzem líderes, maiores do que eles. Lei da navegação. Me ajuda aí, o que é lei da navegação? Tem a lei da influência também, né, pastor? São vários, mas o que é a lei da navegação? Você lembra? Lei da navegação. Jesus entrou no barco e falou para os discípulos, passemos para o outro lado. E ele foi remar, sim ou não? Foi dormir. O líder só precisa saber a direção e o destino. Quem tem que remar são os discípulos. Líder não rema, ele dá a direção para os discípulos remarem. Ele dormiu.
Olha igual Eliseu. Sobreveio o mar, tempestade, mestre, não importa que pereçamos. Jesus tem só duas responsabilidades: dizer a direção para você e dizer, fique tranquilo que se der errado eu estou com você, você não vai morrer. Líderes centralizadores não foram chamados por Deus. Você precisa crescer em Deus. Se não for preguiçoso e se não for uma pessoa com a alma doente. E tiver coragem. Amém ou não amém? Então Eliseu caiu o machado caiu, mas não tem problema, flutuou e voltou de novo os dons, né? Voltando para Isaías 54. A tenda é o quê? A igreja. Pastor Walter, a tenda é o quê? A igreja. Tem 3 elementos aí, me lembre aí, a tenda, 54:2, leia aí, 54:2, amplia o lugar da sua tenda, então é um lugar onde eles estão, né? Tenda, a tenda é o quê? A igreja. Que mais tem aí? As cordas, e qual outro elemento que tem aí? As estacas. Corda, tenda, corda, estaca. Repita. A tenda é o quê? A igreja. O que é a estaca? O que é a estaca? Diga, estaca. São discípulos. Quem já viu circo? Quem já viu circo? Quem já viu circo? Aquela lona para ficar de pé, ela depende do quê? De uma estrutura, né, que está dentro, né, para montar a estrutura. Mas o que mantém de pé aquela lona? As cordas. E o que lá no chão? Estaca. Para colocar estaca, vamos colocar estaca. Estaca. Já entendeu, né? Quem é discípulo de Jesus aí? Levante a mão. Quem quer crescer? Quer desenvolver o chamado? Levante a mão. Tem mão assim, ó. Diga, eu sou discípulo de Cristo. Então você é o quê? Estaca. Para essa tenda estar em pé, precisa ter o quê? Discípulos. Discípulo como? Estaca. Como é que é? Firmes. Firmes. Ei, oi. Irmão, diga assim para quem está do seu lado com muito carinho: crescer dói, irmão, não é para qualquer um não. Diga para ele: crescer dói, não é para qualquer um não. Crescer dói. Você não quer sentir dor? Então você compra pipoca, irmão, vai ver cinema. Crescer dói. Se você não gosta de mal desconforto, você não já foi chamado para crescer. Aí está sendo meio maldoso, ele está dizendo que cicatriz. Crescer dói. Discípulo é estaca. O que é a corda? Segredo porque muita igreja não cresce. No sentido de igreja relevante, impactar a comunidade. O que é a corda? Entre a tenda e a estaca tem o quê? A corda. A corda é a visão. Repita comigo, a corda é a visão. Então vamos lá, tem os 3 agora, né? Quais são os 3? Tenda, corda, estaca. Repita. O que é a tenda? O que é a corda? Visão. O que é a estaca? O que Jesus, para a igreja estar de pé, ela precisa de quê? Discípulo que tenha visão. Diga, discípulo que tenha visão. Não é desejo. Que tenha visão. E você, para ter visão, o discípulo tem que estar o quê? Olha o Espírito Santo na tua vida, meu irmão. Catipom. É ou não é? É ou não é? É. É ou não é? É. Firmar tu na estaca. Diga, o Espírito Santo tem a marreta poderosa. Diga para o seu irmão, deixa ele usar. Aguenta o tranco. Aguenta o tranco. E tu eu. Então, para uma igreja ser relevante,
Ela precisa de pessoas determinadas a vivenciar uma experiência que é às vezes desconfortável, às vezes dolorosa, não tem a ver com cargo, só tem a ver com uma entrega muito grande, nem todo mundo tem. Quando essa estaca está muito cravada no chão, o que vai vir agora? A corda. O que liga a tenda à estaca? A corda, a visão. A visão. E essa corda tem que ficar como? Esticada, regulada, tensionada. Tensionada. Repita comigo, amplia o lugar da sua tenda. Firma bem, é a Bíblia, firma bem as tuas estacas. Estica, diga comigo, estica! Estica até o limite, diga, estica até o limite. As tuas cordas. Igreja relevante. A igreja não é relevante porque tem prédio, a igreja não é relevante porque tem estrutura, a igreja não é relevante porque tem, a igreja é relevante porque tem gente cheia do Espírito Santo de Deus e tem visão. Você entendeu? Diga graças a Deus. E qual é o processo todo para que isso aconteça? Discipulado. Amém ou não amém? Vamos abrir a Bíblia em outro texto? 2 Reis, capítulo 2, versículo 20. Acabando. É o 19. Segunda Reis 2, 19 e 20. Quem encontrar na nave da igreja pode ler o 19. Segunda Reis, isso. Próximo versículo. Bianca, pode ler o 21. 21, né? Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Vocês poderiam explicar qual o contexto que vocês estão vendo aí, bíblico? Dentro da... A Samela leu uma versão, mas tem uma outra versão que eu até anotei aqui, né? Que é a NTLH, certo? NLTH, que é a água não presta e provoca abortos, né? Nova linguagem de hoje. Isso. E eu acho muito interessante aqui, né? Porque muitas das vezes é exatamente o que está falando aqui, né, pastor? A habitação é boa, a terra é boa, a habitação é boa, porém a água não presta e provoca abortos. E aí, muitas das vezes, é o que a gente costuma falar. Como o senhor mesmo cita de membros que passaram por aqui, né? A igreja é boa, mas... E aí... Pastor, cai no pescoço. Ué. Mas aí, né, coloca empecilhos, né? Exatamente... Assim, eu falo porque tudo que está sendo falado aqui é muito interessante quando a gente vive isso na prática, né, pastor? Porque eu acho que, de fato, o discipulado ele só é eficiente quando a gente caminha lado a lado, né? Então, assim, eu glorifico ao Senhor por ter o pastor Paulino do meu lado me discipulando e glória a Deus porque eu tenho a oportunidade de caminhar junto com algumas pessoas, né? E poder também passar essa visão da igreja. Essa semana mesmo uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim: pastor, como eu posso ser uma pessoa firme e constante? Como eu posso ser um discípulo dentro da igreja e ser assim? Falei, a primeira coisa que a gente precisa para ser um discípulo firme e constante é estar em comunhão.
Porque não tem como nós sermos, né, um discípulo se nós não tivermos, foi o que o Senhor falou, união, unidade, tudo isso faz, e concordância. Então, tudo isso faz parte do discipulado. É, de fato, você ouvir a história da pessoa. E é interessante porque quando a gente está, né, nessa questão, nessa posição de liderança que não tem a ver com cargos, muitas das vezes, eu já passei por uma situação assim. Hoje eu não vou na célula porque muitas coisas acontecendo e um discípulo me ligar, Bianca, eu preciso que você vá na célula porque eu preciso conversar com você. Eu falei, Senhor, só porque eu falei que eu ia ficar em casa hoje. Então, assim, eu acho que liderança é isso, é você renunciar de fato. O quanto que nós temos renunciado à nossa vida, porque tem uma frase que o Senhor falou e me marcou, que discipulado é a gente gastar toda a nossa vida até o último momento, né? Então, é isso, é eu renunciar, é eu colocar a minha dor no bolso, muitas das vezes, para poder ir caminhar junto com uma pessoa, né? Então, a terra era boa, excelente. Mas as águas que ela gerava eram o quê? Estéril. Matava animal, ou seja, a terra é boa. Existem igrejas que são bem intencionadas, boas, mas ela não gera água. Ela se institucionalizou demais. São coisas que a gente, às vezes, quando fala com pastores, né, trabalhando com pastores, a igreja é uma bênção, o pastor é uma bênção, mas por que não cresce, gente? Porque a água não é boa. Chame o profeta. É forte, tá, irmão? Isso aqui é uma palavra de restauração de igreja, cura da igreja. A igreja é uma bênção, por que não rompe, não sai, não é uma geração que vai... A igreja é boa, tem Bíblia, tem teologia, tem tudo, mas não sai disso. Porque a água, a fonte está contaminada. Diga, a fonte está contaminada, tem poder econômico, tem poder de influência política, mas a fonte não gera, aborta todo mundo. Tem ou não tem isso nos nossos dias? Aí o profeta tem que chegar lá e curar, irmãos. O que ele pediu, o profeta? Primeiro ele pediu sal, né? Sal. E pediu para que levasse ele até a fonte das águas. Sal e prato. Sal e prato. Exatamente. E aí pediu para levar onde? Até a fonte das águas. Na fonte. Se fosse um homem sem compromisso, ele pegava onde que está a água ali, porque Deus está me revelando, como tem hoje, é muita espiritualidade, irmão, e pouca autoridade. A igreja brasileira, ela está se espiritualizando. Isso é um perigo. Isso é tão perigoso, pastor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai dizer, né, que todos tinham tudo em comum, repartiam seus bens uns com os outros. Entra muito na palavra que o senhor falou mais cedo aqui, né, e tinham união, concordância. E no final desse capítulo 2, vai dizer, depois de comunhão, depois de unidade, depois de concordarem, estarem juntos, membros bem ajustados, a palavra vai dizer que o Senhor ia acrescentando aqueles que havia de salvar. Então, a importância de não espiritualizar tudo, mas entender que a igreja são membros de um corpo, Cristo é o cabeça, e se a gente como igreja viver assim, o Senhor vai acrescentar aqueles que precisam ser salvos. Então, o sal, o prato e a fonte. Onde que está a fonte do problema? Onde está a fonte do problema que você não tem mais interesse de buscar a Deus? Onde que está a fonte do problema que você perdeu o vigor de amar a Deus e servir a Deus? Aonde está a fonte do problema que você perdeu o interesse de levantar pela madrugada e falar com Ele, voltar a derramar lágrima quente? Aonde está a fonte do problema? Não está porque o pastor não valoriza você, porque isso é coisa de menino. Aonde que está o problema que eu deixei me colocar mais importante do que o que Ele quer que eu faça? Aonde está o problema que você se sente tão para baixo, porque se ninguém te dá uma moral, você não se sente capaz, você não precisa disso. Onde que está o problema? Vamos jogar sal nessa fonte aí, amém, irmãos? Vamos jogar sal. E o sal entrou na fonte, curou as águas da fonte,
E a partir daí, a terra que era boa, a terra que era próspera, começou a prosperar. Acabou a esterilidade. Começou a produzir vida. Vida. Os animais começaram a beber da água e não morrer, começaram a reproduzir, poder econômico, né? Plantar. Diga, Deus precisa que você cresça, porque Ele quer te dar as nações. Não porque você é bonito, eu sou bonito, porque Ele quer alcançar as nações. Você quer as nações para você? Amém ou não amém? Quantos desejam as nações da parte de Deus? Levante a mão, eu desejo, amém? Então escreva aí, Deus não dá nada profundo para quem é raso. Escreva aí. Escreva aí. Deus não dá nada profundo. Escreva aí, que eu quero ver se você escreveu. Você escreveu essa frase? Está gravada? Ah. Vamos dizer 1, 2, 3? Deus. Mas aí eu vou complementar uma frase que o Senhor sempre fala, que quem não se assenta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Né? Então, é exatamente isso, faz parte do discipulado. Primeiro Ele faz em nós, para depois fazer através de nós. Né? Ai, Pai. Existe uma igreja relevante sem um discipulado relevante? Pessoas que chegam numa igreja, mas não querem ser discipuladas e não são ensináveis, elas são enviadas por Jesus naquela igreja que é uma igreja relevante? Você está rindo, pastor Walter, por quê? Por que você está rindo? Fale. Samila, coloca ele para falar para mim, pelo amor de Deus. Vou falar o seguinte, pastor. Primeiro culto de 2023 foi essa palavra, segundo a Reis, está aqui anotado. Primeiro culto aqui no Ministério Rema, 2023, aqui. Segundo a Reis 2, o texto que o senhor fez aí, fez a menção. Aí eu estou rindo aqui para dizer a resposta de orações, discípulos trabalhando, amém. Mentoria de excelência, o resultado está aí. Todos os domingos nós temos visto o quê? Vidas se rendendo aos pés do Senhor. Aquilo que Deus gera, Ele estabelece. Amém? Pode aplaudir Jesus. Isso é muito importante, irmão. Tem pérolas importantes. Essas frases não é frases, né? São verdades importantes. Tudo que Deus gerar, Deus vai estabelecer. Mas tudo que o homem gerar, ele se vire para dar conta. Diga, tudo que Deus gerar, Ele vai estabelecer. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, meu Deus. Lê lá, Gilmar. Jeremias, capítulo 1. Já colocaram a carinha que já acabou 30 vezes. Já. Pode ir, capítulo 1, versículo 1. Pode ler. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saías da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Vem só um minuto. Felipe, aqui, Felipe, é para tirar esse material aqui para gente. Tá? Deixar só o tapete. O que Deus falou para Jeremias? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Vamos lá. E antes... Vamos devagar. Quem já está aqui congregando, irmãos, aprenda isso. O que Deus está falando para ele? Meu Deus. Antes, lê de novo.
Antes que eu te formasse no ventre, da sua mãe, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações. olha o que Deus está falando. Antes que papai e mamãe se conhecessem, eu já te conhecia. Antes que papai e mamãe se beijassem, né? Eu já te tinha um nome, tinha um chamado e as nações para te entregar. Eu gerei para a tua vida um propósito. Eu gerei algo para a tua vida e tu não sabe. Olha Salmo dizendo: tu me formaste de uma forma que ainda informe, de uma ciência preciosíssima que não consigo entender. Ainda informe, o Senhor me conhecia. Deus conhece você antes de você existir. Diga glória a Deus. Deus conhece você antes de você respirar. Ele já tinha um propósito na tua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Igreja não é um lugar para fazer coisas. Igreja é um lugar para viver propósito. Se a igreja tiver estaca, aí tem igreja que tem a tenda grande, tem discípulos, mas não tem visão. Está matando as pessoas. Chegaram na igreja, pastor Walter, felizes da vida, ou chegaram na igreja meio machucadinho. A pastora Maria, uma vez, falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Eu queria, pastor, estar aprendendo tudo que eu estou aprendendo aqui lá atrás. Lá atrás. O que ela disse para mim? Eclesiastes capítulo 12, embora sejam muito jovens ainda, né? Irmão, diga assim para o seu irmão com muito carinho: não perca a oportunidade de Deus na tua vida de crescer, irmão. Mas você tem que estar preparado para tomar ações e decisões importantes para isso. Existem pessoas que não foram trazidas por Deus para a vida da igreja para atrapalhar a igreja de crescer, sim ou não? Existe gente ruim e igreja boa, sim ou não? Existe igreja boa e igreja ruim para gente boa, sim ou não? Você conhece alguém que tem um chamado lindo, maravilhoso, mas ele está perdido dentro daquele negócio esquisito lá que chama de igreja? Você conhece alguém assim? Conhece? Conhece, Gilmar? Meu Deus, que chamado lindo que tem. Mas está ali, ó. Meu Deus, que chamado tem esse irmão. Fiquei tonto. Não é presença de nada, não. Você vê, gente, que sabedoria quando a pessoa abre a boca. Coloca essa pessoa para andar, coloca essa pessoa para aprender, coloca ela para viver coisas novas em Deus. Não. Para não perder a pessoa, dá um cargo para ela, para não perder a pessoa. Acontece ou não acontece? Diga: Deus tem coisas extraordinárias para a minha vida. Repita: Deus tem coisas extraordinárias para a minha vida. Tem, irmão? 3, vamos tentar 3, né? Diga: Deus tem coisas extraordinárias para a minha vida. Não, alguém... Deus não tem nada para você, meu irmão. Deus tem coisa para você fazer. Porque não é o seu chamado. Deus não tem coisa para você. Deus para você. Senhor, eu venho aqui receber o meu chamado. Meu irmão, você já tem, diga para ele, uma cruz. Diga para quem está do seu lado: eu tenho uma cruz para carregar. Diga para quem está do seu lado: eu tenho uma cruz para carregar. Mas a cruz que Jesus falou. Agora eu tenho coisas para fazer para Deus. Eu sou um discípulo de Jesus. Na tua cidade, Deus tem um chamado para a tua cidade? Fala o nome do bairro que você mora. É isso, né? Lá na tua cidade, no teu bairro, tem um chamado de Deus para aquele lugar prosperar. Amém ou não amém? Mas às vezes não prospera, por quê? Porque as águas são
amargas, estéreis. Mas o que Deus está falando com você hoje? Deus vai te colocar numa condição e você vai profetizar sobre a sua cidade. Você vai profetizar sobre o bairro onde Deus te colocou. Você vai profetizar sobre a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como? Porque eu vou marchar com o varão. Você vai jejuar pela sua casa, meu irmão. Como você nunca jejuou. É o sal no prato. Você vai levantar a madrugada toda durante um mês, um ano, pela sua cidade. É o sal no prato. Nós vamos parar de ter culto na igreja maravilhosos que nos arrepiam. E vamos levar para a comunidade aquilo que Deus gerou em nós. Esse dia eu falei para o Michel Louvor, eu tô assim com você, que foi, pastor? Vou parar com esse negócio, está tudo muito bom aqui. Eu peguei carro, irmãos, rodei a cidade inteira. Tem 4 praças que nós vamos fazer festa para Deus, é na praça. É tudo muito bom aqui na praça. Não, vamos fazer festa para Deus na praça. Irmão, já cheguei em lugares extremamente violentos. Extremamente violentos. E a congregação estava lá, perdidinha, desorientada. Só marchando, que essas coisas. A igreja que nasceu só para si mesmo. Chamei os obreiros, vamos orar. E começou a cair crente endemoniado, obreiro endemoniado. Repita comigo, igreja relevante, frutos extraordinários. E começou papai tratar da igreja, da congregação. Irmão, eu ia para a congregação, Parque Primavera. Manuel Santos, irmão, eu ia lá, parava o meu carro em algum lugar, tirava. Quantas vezes eu fiz isso? Tirava o sapato, pegava a Bíblia. O Senhor falou que é onde eu colocar a planta do meu pé, descalço. Rua 18, 17, esses becos tudo já rodei aí de madrugada descalço. Aonde eu colocar a planta do meu pé, o Senhor vai dar? Eu vou dar, mas eu não moro no engenho. Mas a igreja está no engenho. Eu vou andar descalço, profetizando nesse bairro onde a igreja foi plantada. Sal no prato. O discipulado tem que nos preparar para cumprir um papel, para sair da TO. Tudo fica muito bom com isso aqui ligado. Diga para o seu irmão, Deus tem as nações para te dar. Cortar madeira não é fácil, é riscos. Perder o chamado, às vezes, ou perder, não é fácil, mas é o único caminho. E uma igreja não vai ser relevante se ela não estiver disposta a essas experiências. Esticar a corda, até ela não aguentar mais. Como é que você quer crescer em Deus e ganhar as nações se você não aguenta ser discipulado, irmão? Acha para mim na Bíblia, quem puder achar para mim um texto na Bíblia? Por favor, quando é Juízes capítulo 16, o 15 ou 16. Quando furam os olhos de Sansão. E nós vamos terminar. Achem o versículo onde ele tem os olhos furados. É 16? Acho que é, né? É 16 mesmo, 16, 21. Encontro 21, versículo. Não, 16, 21? Leia aí o 19, vamos pegar o 19, 20, 21. Leia aí. Pode ler vocês sozinhos, em silêncio. 19, 20, 21. Não, pode em silêncio. Meu irmão, eu vou liberar uma palavra de atenção para você aqui, muita atenção. Olha esse versículo. Deus chamou e deu a ele um chamado. Deus deu unção que ninguém teve. Uma unção de ninguém foi como Sansão.
Deus deu a esse moço uma autoridade violenta. Mas ele não levou a sério aquilo que Deus estabeleceu na vida dele. Olha como ele terminou. Quando os filisteus pegaram Sansão, primeira coisa que eles fizeram na cabeça de Sansão, rasparam o cabelo. O diabo está dizendo o seguinte: eu quero tirar a autoridade que Deus colocou na tua vida. O diabo quer tirar a autoridade que ele colocou na tua vida. Tirou o cabelo, tirou o que de Sansão? A força. Não é porque estava no cabelo, porque estava o quê? Estava na aliança com Deus, no vínculo com Deus. Entendeu? Diga amém. Quando ele se permite tirar o cabelo, perdeu o quê? Quantos pastores você conhece que perdeu a autoridade? Deixou raspar o cabelo. Negociou onde não tinha que negociar. Porém, o diabo sabe que Deus pode fazer você o quê? Mesmo depois de uma queda, Deus pode te levantar, sim ou não? Então, o que o diabo faz para ter certeza de que você nunca mais vai se levantar contra ele? Vazou os olhos, repita, vazou os olhos. Cabelo tem a ver com o quê? Autoridade. Os olhos têm a ver com o quê? Visão. Quando você perde a visão e fica cego, irmão, todo mundo é teu inimigo na igreja, pastor não presta, essa igreja não é, você muda de igreja 30 vezes. Tem ou não tem isso? Perdeu a autoridade, primeiro perde o quê? A autoridade, depois perde visão. O que tem de gente que foi tomado numa autoridade, no poder lá atrás, né? E hoje se desviou. Se desviou, está fraquinho, vem na igreja 30 vezes, mas não tem força. Mas ainda consegue dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Os seus olhos permanecem intactos. Mas tem que tomar cuidado que o diabo quer fazer o quê? Furar. Você fala com a pessoa, coisa tão simples, ele não entende. Você fala com ele, uma coisa tão poderosa, ele não recebe. Quantas pessoas com mais chamado para ser pastor do que eu? Eu fui, uma vez, uma pessoa foi discipular uma pessoa que tinha acontecido um problema com ela, não tinha nada a ver comigo. Eu vou ensinar uma coisa para eles entenderem. Acha o versículo bíblico que Paulo vai circuncidar Timóteo. Nossa, aí tem que... Aí eu ouço, hein? Aí eu ouço. Timóteo vai para Jerusalém. Nós vamos embora. E ele, para levar Timóteo para Jerusalém, tem que circuncidar Timóteo. O André vai ajudar a gente ali, fica mais fácil, mais rápido. Atos 16. Está mais rápido que o celular, irmã. Atos 16. Abre aí. Atos 16. Qual versículo? Você achou ou não? É quando ele começa a falar do chamado de Timóteo? Ou Sim. só da circuncisão Sim, mesmo? pode ser. É, porque Atos 16 vai falar, né, que eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio, porque quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou, O circuncidou. por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então Timóteo tinha um chamado como todos nós temos. Mas para exercer o chamado de pregar o evangelho, ele precisava pregar nas sinagogas. E na sinagoga ele não podia entrar se não fosse circuncidado. Não era obrigado. Mas para mim ser discípulo seu e ser um ministro do Senhor, eu não sou obrigado a me... O que é circuncisão? O que Paulo tinha que fazer? Explica aí, Gilmar. Ouça isso, irmão. Na verdade, o que Timóteo se sujeitou, não sei se é exatamente isso, né? Mas Timóteo se sujeitou a viver o que precisava viver. Ele se sujeitou à liderança, porque o discípulo sempre vai abrir mão de si mesmo, até dos seus direitos e deveres, e até mesmo daquilo que ele acha que para ele é certo. Mas se ele entender que quem está chamando, se ele entender que quem tá com ele tem visão, se ele entender que quem está com ele ali pode direcioná-lo, levá-lo para um caminho em Deus, ele vai se sujeitar. Até aí ainda é teórico ainda.
Mas a circuncisão era o quê? Na criança de 6 anos, uma cirurgiazinha bem complicadinha, né? Dolorosa. Imagine você com 35 anos batendo no peito dizendo que tem ministério. Tem que aguentar o tranco, diga, tem que aguentar o tranco. Paulo está dizendo com ele, coloca na minha mão, meu filho, o seu pênis. E me traz uma navalha aqui, para você entrar onde você tem que entrar, eu tenho que operar você. Tem anestesia não, dá aqui na mãozinha aqui, ó. Olha o nível de intimidade do discipulador e do discípulo. Conversa fiada não, todo mundo tem conversa fiada aí. Meu irmão, Deus, Ele sabe quem chama. E aí, meu filho, não, porque dói muito. Não, porque isso aí não é de Deus. Intimidade, Paulo, me dá aqui na minha mão, intimidade. Eu tenho que tocar pênis num homem adulto, de quase meia idade. Cortar. Isso é discipulado. Aí ele foi para fazer aquilo que podia, ele estava legitimado para entrar onde precisava entrar. Tem irmão assim, ó, nem você não, calma irmão, calma. Amém? Respire, irmão. A pergunta é, até onde que você quer as nações de verdade? Até onde eu quero as nações? Até onde você é disposto e capaz de aguentar o preço do chamado que Deus tem na sua vida. Até onde você tem disposição para aguentar tudo aquilo que precisa estar pronto para viver. Amém ou não amém? Fiquemos de pé. Fabiana. Seus olhos. Deus, nossos propósitos, nunca. Desde que a gente cumpra aquilo simples que Ele manda. Você lembra que eu ensinei você uma mãozinha de 5 dedos? Ficou faltando um, né? Vinde a mim, feche os seus olhinhos. Vinde a mim, permanecei em mim, aprendei de mim, ficar em Jerusalém. Tem muita gente que não sabe receber uma palavra de ordem e não está sujeito à autoridade. Tem gente que é para ficar, quer ir. Deus te trouxe aqui para tratar com você e tratar de você. Deus te trouxe aqui para dizer, ei filho, eu tenho algo muito grande para fazer através de você. Você está aqui, seu nome está escrito no livro da vida. Filho, você foi arrancado do império das trevas, mas existem outros que estão no mesmo lugar de onde você saiu, e eu vou usar você para arrancá-los de lá também da mesma forma. Existem fontes estéreis que não geram nada. Eu restaurei você. Não é uma canção, enche-me até transbordar, não é letra de uma música, isso precisa ser verdade. E o último dedinho diz assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então há algo dentro de você gerado por você, que está na alma. Mas há algo dentro de você que foi gerado pelo Espírito, dentro do seu espírito. Você pode reconhecer isso. E talvez durante esse dia inteiro perceber que algumas coisas você aprendeu, é coisa certa. Talvez da maneira errada. Não há problema. A grande questão é onde que essa palavra está tocando em você. E o que ela está gerando em você durante o dia inteiro? Olhos fechados. Se há algo verdadeiro que está acontecendo nesse dia, na sua vida, está confrontando você mesmo, ao ponto de fazer você ficar desconcertado, queremos orar por você. Mas não é, lembra, tudo que é gerado na alma tem a ver com emoção. Pastor, eu estou sendo muito confrontado nesse lugar.
Bom, querido, vem à frente em nome de Jesus, dobre os seus joelhos, queremos orar. Sim. Sim. Pastor, existe algo gerado de Deus para a minha vida. Canta o que Eu não vou sair daqui sem declarar isso. Vem. transforma-me conforme Vem, amado, vem. a tua palavra. Enche-me até que me se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Vem, querido. Usa-me como um farol que brilha à noite. É um tempo de romper, meu irmão. Onde sobre Venha. as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu Quero ser usado da maneira que te agrade, Oh, Pai, venha. em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Eu abro mão de tudo e venho. Quebranta o meu Aleluia. coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Quero chamar você que está entrando aqui pela primeira vez nessa casa. Quero orar por você. Você que congrega numa congregação, outra igreja, outra igreja não, só existe uma. Quero orar pela sua vida, quero orar pelo aquilo que Deus te chamou. Quero orar por você. Venha à frente, venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Dobra seu joelho, dobra. Pastor, eu vim aqui receber uma palavra, eu vim receber uma semente. Dobra o seu joelho, dobra. Eu não vou ficar chamando muito você não, tá bom? Porque talvez você é membro de igreja. Mas os discípulos, venha. Sonda-me,
seu joelho diante do Senhor. Transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Senhor, o que está adormecido, ativa nessa noite em nome de Jesus. O que está morto, ressuscita. O que está quebrado, Senhor, conserta nesta noite. Pai, há um chamado, há um propósito, há um tempo, há um deliberar. Pai, as nações clamam. Senhor, se é áreas que precisam de cura, que venha a sua cura. Se é áreas, Senhor, que precisam mais de um deliberar, delibera os teus decretos hoje. A visão, Senhor, se perdeu, traz de volta a visão, Senhor. Pai, a autoridade se foi delegada e perdida, traz de volta a aliança que o Senhor firmou no passado. Pai, confirma na vida dos seus filhos, Senhor. Pai, estamos aqui não para reivindicar nada, estamos aqui para ir um tempo de restauração daquilo que o Senhor tem que restaurar. Aleluia. Que brilha à noite como ponte sobre essa, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado Enquanto Senhor, te oramos para que o Senhor restaure, Senhor, caminhos, para que o Senhor restaure direção, para que venha os teus dons sobre a vida da tua igreja. Erga as tuas mãos, amado, para que venha os teus dons sobre a vida da tua igreja, para que venha o teu deliberar sobre a vida da tua igreja. Oramos, Senhor, para que a mediocridade não nos alcance. Aleluia. Amém. Nós vamos terminar essa reunião profetizando sobre os bairros. E você que mora nos bairros, amém? Nós vamos orar pelos bairros. Você vai precisar citar o nome dos bairros, amém, querido? Se você me ouvir citar o nome dos bairros aqui, é porque eu estou declarando, mas você pode orar pelo bairro que você mora, amém ou não amém? Você é a resposta de Deus para o bairro que você mora, para a rua que você mora. Você é a resposta de Deus, você crê nisso, em nome de Jesus, crê nisso. Amém, querido? Deus vai colocar em você respostas para as pessoas que estão onde você está plantado. Amém ou não amém? Mas você vai levar o que consigo? Sal e o prato. E vai profetizar na fonte da cidade. Você crê nisso, amém? Vamos começar essa oração então? Como é que a gente vai ficar? Vamos sair desse lugar? Mexa aí um pouco, sai do seu lugar, tá muito formal, sai do seu lugar. Amém? Pode ficar aí. Todo mundo. Qual o nome do seu bairro? Você vai orar para o seu bairro? Hein, querido? Vai virar para a posição do seu bairro, estender as mãos. Você vai dizer assim, ó: principado, potestade, hoste, não importa o teu nome, o Senhor está me capacitando para confrontá-las. Amém, amado? Amém.
A palavra de Deus está sobre a sua vida para isso. Pai, nós oramos a Ti. Abra a sua boca, querido. Pai, nós clamamos a Ti nessa noite. Pai, a sua igreja, Senhor, ela tem uma palavra. A sua igreja tem uma semente. A sua igreja tem autoridade. Sua igreja clama nessa noite, nessa hora. Pai, todo principado ou potestade ou hoste, nós estamos te denunciando no bairro do Engenho, na Vila Margarida, no São Campelo, no Jardim Mar, em Cosmo, em Paciência, na Urucrânia, Santa Cruz do Centro, em Itaguaí no centro, na Ponte Preta, na Reta, Monte Serra, no Parque Primavera, na Gleba A, na Gleba B, Santa Rosa, Piranema. Abra a tua boca, querido. Santa Cândida, Teixeira, Raiz da Serra, Serra do Piloto, Angaratiba, Caçador, Serra do Caçador, bairro Califórnia, Vila Geni, Itiguçu, Coroa Grande, Brisa Mar, profetizamos. Profetizamos, Senhor, sobre esta terra. Profetizamos, ó Pai, sobre, Pai amado, a cidade do Rio de Janeiro. Profetizamos, Senhor, sobre todos os bairros. Tua palavra diz que a geração geme pela manifestação dos filhos de Deus, e nós gememos nessa noite por aqueles que estão na cocaína, no crack, no SLD, em todos os outros tipos de drogas. Nós clamamos por essas vidas, elas pertencem ao Senhor Jesus. Tua palavra diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Nós profetizamos um tempo de salvação, libertação, quebra de cativeiros. Sou que bem sério. Sou sério que a nós, o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Oh, como temos orado nesse dia, cura a sua igreja, cura as nossas vidas. Cura, Pai amado, os membros, ó Pai, desse corpo. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau. Sondas e conheces os nossos pensamentos. Agradecemos por essa noite, Senhor. Agradecemos por esse dia. Seus olhos. Agradecemos, Senhor, por nossa vida. Há chamados para serem confirmados nesse lugar. Tem, Pai, há muitas curas, ó Senhor, para ser ministrada. O teu tratar, Pai amado, é necessário primeiro. Limpa esse vaso, Pai, o seu nome na vida, para a glória do seu nome. Amém. Aprenda. A autoridade. Casa, esse é um exemplo. Você vai para sua casa. Sabe onde termina o município? Vai sair de Itaguaí. Sabe onde termina o município de Itaguaí? É um rio. Logo no Rio Santo, logo você sai ali.
essa terra você não precisa profetizar, porque Deus levantou profetas dessa terra para profetizar aqui, amém? Mas quando você atravessar esse rio, você sai do outro lado do rio, atravessou, né? Tu veio aqui e recebeu nessa terra. Agora você atravessa o rio e sai falando em língua estranha, profetizando do rio para lá. Senhor, eu estou entrando na minha casa, eu estou entrando na minha cidade. O Senhor me plantou aqui. A mesma coisa onde você mora. A sua cidade, a nossa cidade, ela pode, vai ser, e amanhã vamos falar muito sobre isso, nós vamos falar umas questões. Deus quer te usar, amém ou não amém? Deus quer te usar. Não é só nas histórias do passado dos avivalistas, não. Deus vai usar você poderosamente. Amém? Então dá um abração no seu irmão e diga: Deus vai usar você poderosamente. Menos no pastor Walter. Walter. Amém? Amanhã às 15 horas. Bom, queridos? Amém? Está feliz? Amém? Vamos voltar amanhã? Então feche os seus olhos. Entenda a sua. Grande amor do nosso Deus Pai todo. A graça redentora e salvadora do seu Filho amado, Jesus. E as doces com nosso amigo Santo. Entenda sobre todos os discípulos que estão aqui nessa noite, até a volta do Senhor Jesus Cristo. E a igreja concordando, diga: amém. Estou vivendo. Aplauda o Senhor.